Pai, nós queremos essa noite te bendizer mais uma vez, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Dizer que estamos aqui exclusivamente por causa do Senhor. Por isso, nessa noite, fale ao nosso coração de forma perceptível. É tudo que nós queremos aqui hoje, é ser edificados pela tua palavra. Por isso, tenha liberdade para falar conosco nessa noite, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo de número 27. Se você tiver aí um marca-texto ou uma caneta, vai ser muito importante você anotar os pontos que eu vou te mostrar aqui. E além de tudo, sua Bíblia fica bacana. Mateus capítulo 27, versículo 27, Matiahu, Mateus. Está dando tá vendo? Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha aqui para mim, enquanto você procura o texto aí. Você achou quem encontrou, olha para mim aqui. Nada do que foi escrito aqui é por acaso. Existem algumas passagens que registram que muitos milagres foram feitos por Jesus, e não foi todos que foram registrados. Então existem milagres que não foram registrados, e a palavra de Deus, ela já é escrita, e cada parte escrita que tem um objetivo para trazer para nós um esclarecimento, um entendimento para os dias de hoje. Então todo entendimento está aqui, ele é clarificado para que eu e você possa ser edificado pela palavra. Embora muitas outras ações de Deus através de Jesus não foi registrado, mas o que foi registrado tudo tem um significado. Ficou claro isso? Amém? Então nada do que está aqui é por acaso. Nem um tio, nem um hífen, nenhuma vírgula é uma obra do acaso. Tem tudo um significado. Eu quero ler com você Mateus capítulo 27. Baixar um pouco esse ventilador, senão eu não consigo concentrar. Mateus 27, que fala algo importante. Pega uma caneta aí, e eu quero que você acompanhe comigo os detalhes riquíssimos desse texto e o que eu quero te mostrar hoje. Mateus 27. Todos encontraram? É importante você encontrar para você ler juntamente comigo. O texto fala o seguinte: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Versículo 28. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto de escarlate e, tecendo uma coroa de espinho, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, ao que obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, ou monte da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam, e por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 38. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. 39. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salve os outros, e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel. Que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo, agora se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: Sou filho de Deus. 44. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Deixa eu marcar esse ponto aqui também que é importante, espera aí.
45. Pronto. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocando na esponja de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo do túmulo, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Preste bem atenção nesse texto, e eu quero focar em algo muito importante aqui, que foi muito mal esclarecido ao longo dos tempos, e eu quero fundamentar te mostrando que de fato a fala de Jesus aqui, que foi ensinada por muitas pessoas de uma forma errônea, demonstra algo muito mais importante que se imagina quando a gente lê o texto nu e cru. Então, nós lemos esse texto aqui de Mateus. Vai comigo só por favor em João 19, 23, para a gente ler um trecho, porque entenda uma coisa, a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Então você vai encontrar alguns pontos em outros evangelhos, perfeito? Então vai comigo em João 19, 23, mas continue em Mateus aí, segura em Mateus aí, e vai comigo só em João 19, 23, rapidinho. João 19, 23. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então, perfeito, segura Mateus. O texto fala o seguinte: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram o que, queridos? As roupas deles, ou as vestes deles, e dividiram em quantas partes? Em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também o que? A túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte e ver quem ficará com ela. Agora volta comigo lá em Mateus 27, 27. Permanece lá comigo em Mateus 27, 27. Olha aqui para mim. Em Matiarru aqui, capítulo 27, você vê uma fala muito interessante. É a fala que Jesus grita na cruz do Calvário. E eu já ouvi muita ministração sobre esse texto, principalmente no versículo 46, lê comigo aí o 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, fala comigo assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu já ouvi muita ministração acerca disso, e a entonação das ministrações, das falas, eram voltadas a entender que Jesus nesse momento estava dizendo em alta voz que ele estava desamparado, que ele havia ficado na cruz desamparado por Jesus. Quem já ouviu algo semelhante a isso? Levanta a mão para me ver. Levanta a mão para me ver. Acho que todo mundo que é crente há muito tempo já ouviu esse texto ser pregado, dizendo que Jesus aqui está gritando como se fosse um ato de desespero, dizendo o seguinte: o Senhor me desamparou, cadê o Senhor que eu não estou vendo? Eli, Eli, lama sabachthani, cadê o Senhor que não está aqui comigo? E quando você olha o texto de forma crua, sem observar o contexto pelo qual ele foi escrito, parece entender que está certo mesmo, que Jesus está desesperado na cruz do Calvário, pedindo uma ajuda e sentindo a ausência do Pai. Só que quando você olha um pouco para a Bíblia, e olha um pouco para a teologia também, que é importante olhar, teologia é o estudo sobre Deus, você percebe que não tem como a Trindade se separar. Deu para entender? Não é 3 deuses, tritreísmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 que se manifestam em um só, em personas diferentes. Quem está me entendendo? Logo, Claudimir, se eu digo que nesse momento aqui Jesus está desamparado, eu estou quebrando a Trindade, porque como é que a Trindade foi separada? Deu para entender mais ou menos a importância disso? E o quanto é importante aprofundar para entender alguns pontos importantes da Bíblia Sagrada? Sim ou não? Então, Deus meu, Eli, lama sabachthani, por que é que o Senhor me desamparou? Quando você depara com esse texto, automaticamente o que dá a entender é que Jesus está gritando socorro.
me ajuda. Eu estou me sentindo afastado, desamparado. Cadê o Senhor para me ajudar? Só que quando você esquece um pouquinho dessa configuração do teor de medo, do teor de preocupação, e passa a enxergar um pouco para outra ótica, você percebe que não pode ter separação entre os deuses, que Ele é um só, né? Ele se manifesta na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Criador, mas são pessoas diferentes, mas é um Deus só que a gente serve. Então, quando você depara com isso, a primeira percepção que nós temos é um desespero de Jesus. Mas na verdade eu quero te mostrar claramente que Jesus não está desesperado nesse momento. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus já está dando um grito de vitória sobre a morte. É algo que passa extremamente despercebido ao olho nu. Jesus, quando diz Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, Ele está dando um grito de vitória sobre a morte. Ele está dizendo assim, eu já venci esse jogo. Ele está dizendo assim, eu já conquistei o que tinha que ser conquistado. Eu já cumpri o meu plano. A ação de, lá em Filipos, ser lançado dizendo que Ele esvaziou de sua glória, Ele cumpriu aqui. Aí você vai dizer assim, mas pastor, o que tem a ver Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste, com Jesus dizendo que está sendo vitorioso? Vamos lá então. Vai comigo em Salmos de número 22. Por que Jesus nesse momento aqui está dizendo que de fato Ele já é vitorioso? É só você correr para a Bíblia em Salmos de número 22. Tá bem? Vai em Salmos de número 22. Vocês encontraram? Todos encontraram? O que o versículo 1 diz em Salmos de número 22, versículo 1? O que o versículo 1 diz? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Repara, Salmos está no Velho Testamento. A fala de Jesus está no Novo Testamento. Há pelo menos aqui um espaço de pelo menos 400 anos de distância um do outro. Pelo menos isso. O salmista declara, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos ler comigo todo o texto. Porque se acha longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia, e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Repara, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Porque a tribulação? E não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despeça e ruge. Derramai-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como a cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés, Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim, me encarando.
repartem entre si as minhas vestes ou as minhas roupas, e sobre minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salve-me da boca do leão e dos chifres do búfalo. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posterioridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto. Nem ocultou dele o seu rosto. Mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que os buscam. Que o coração de vocês vivam para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e eles se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Presta atenção, se converterão e prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posterioridade o servirá, e se falará do Senhor, a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Presta atenção no texto agora. Agora volta comigo, por favor, lá em Mateus 27, 27. Achou Mateus 27, 27? Achou? Olha que interessante. Deixa eu colocar aqui só Mateus 27 e Salmo de número 22. Versículo 1. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Versículo 28. Tiraram a roupa de Jesus. A mesma referência se encontra na onde? Salmo de número 22. Agora vai comigo lá no finalzinho do 31. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para quê? Crucificado. A mesma referência se encontra em Salmos 22. 35. Depois de os crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte. A mesma referência se encontra em Salmos 22. 39. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. 43. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo, agora se de fato lhe quer bem. 45. A partir do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Agora vai para o Salmo 22. Guardou aí na sua cabeça aí, não é? Marcou aí. Vai para o 22 agora. Primeira referência de Mateus. Eli, Eli, lama sabachthani. É o primeiro versículo de Salmos. Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas
e balançam a cabeça dizendo, o quê? Confiou no Senhor. Você encontrou a mesma referência na onde? Lá em Mateus, Novo Testamento. Ele que o livre. Lembra do texto? Ele que o livre. Vai agora no versículo 16. Cães me cercam e um bando de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. O que aconteceu com o cordeiro? Com Jesus? Foi traspassado as mãos e os pés. E olha que Davi nem sabia da chegada do Messias. Quem está entendendo a profundidade disso aqui? Versículo 18. Você tem que sempre lembrar que aqui é Velho Testamento e aqui é o quê? Novo Testamento. 18. Reparte entre si as minhas vestes ou as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. O que fizeram? Pegaram a roupa de Jesus, partiram em 4 e dividiram entre si. Somente a túnica não foi rasgada. Do jeitinho que está em Mateus, Salmo está escrito. O que eu aprendo com você? A primeira coisa que os Salmos de número 22, ele é a confirmação que Eli, Eli, lama sabachthani é um salmo vitorioso. Porque na verdade, quando Jesus está dizendo Eli, Eli, lama sabachthani na cruz do Calvário, o significado é o cumprimento dos Salmos 22. Quando você lê o Salmo 22, como a gente acabou de ler, você percebe que no final é um salmo vitorioso. É um salmo que retrata a vitória. Esse salmo é um salmo de Davi, mas é um salmo messiânico, que vai retratar a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Jesus sobe na cruz do Calvário, ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, ele está fazendo referência ao cumprimento da profecia em Salmos 22. E ele está dizendo o seguinte: tudo que Salmos 22 está dizendo vai acontecer comigo na cruz do Calvário, que é o quê? Eu vou vencer a morte, eu vou triunfar, eu não vou estar sozinho, porque meu Pai está comigo. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, quando a gente olha para Jesus na cruz do Calvário, pela perspectiva de alguém que está abandonado, é uma ideia errônea, porque na verdade o Pai estava com ele. E aí no 22 você percebe o caminho da triunfação de Jesus em relação a Deus não ter desamparado. Então o 22 é o reflexo do cumprimento da profecia de Davi. Davi nem sabia que Jesus viria como Messias dessa forma, e ele prescreve tudo que iria acontecer. E aí Jesus, para dizer o seguinte: tudo que o 22 diz sobre mim vai acontecer, para que o judeu pudesse ter certeza que de fato a profecia era verdade, ele começa citando o primeiro ponto: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas na verdade, ele está dizendo em outras palavras, a profecia de Salmos 22, dita por Davi, vai se cumprir, porque eu cumpri o pacto perfeito. Tudo que Davi disse acerca de mim, na verdade, estou cumprindo agora. Eli, Eli, lama sabachthani. É para que o judeu que tivesse ali, tivesse convicção que de fato, aquele era o Filho de Deus, e o propósito tinha sido cumprido com perfeição. Entendeu, gente? Ficou claro esse negócio? Perfeito. Então, na verdade, o Salmo 22, ele é feito de forma intencional. E Mateus, quando Jesus fala Eli, Eli, lama sabachthani, ele está cumprindo o pacto da profecia por Davi no Salmo de número 22. Outro detalhe importante: o desamparo aqui, você tem que entender, foi um sentimento humano e não uma separação espiritual. Quando Jesus grita na cruz Eli, Eli, lama sabachthani, ele está expressando a porcentagem 100% humana dele. Ele está dizendo o seguinte: na carne, na dor de carregar o pecado, eu estou sentindo o peso. Jesus não foi pecador, mas ele se fez pecador por nós. Quem está me entendendo? Então naquele momento ali, existe uma ruptura judicial, que é o quê? É Jesus cumprindo o pacto na cruz do Calvário, em sacrifício por nós. Então, em relação humana, ele expressa desamparo. Em relação espiritual, ele é Deus, ele não está desamparado, ele continua sendo Deus. A morte não tem poder de tragá-lo. Na ruptura humana, ele está sentindo a ausência e o peso do pecado.
Mas quando você olha para a divindade dele, ele sabe que o Pai está com ele ali, o Pai não abandonou ele. Outra coisa importante, quer ver a confirmação disso? Vai comigo em cima. Joga para mim, fica mais fácil aqui em cima. 2 Coríntios, permanece um texto aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então, eu gosto de colocar os textos porque os textos confirmam, né? Não fica uma coisa minha. 1, 2, 3. Aquele que não conheceu, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que não teve contato com o pecado, se fez pecador por nós, para que houvesse então uma possibilidade de justiça mediante a Deus. Ficou claro isso? Então, na verdade, Cristo assume o papel de pecador. E o sentimento é, na parte humana, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, se cumpre na parte humana. Mas na parte divina, Deus está ali vendo. Tudo está acontecendo e não abandona Jesus. Então, coloca na sua cabeça. Quando Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, ele não está ausente da presença do Pai. Ficou claro isso, fundamentado na sua mente? Você vai ouvir isso por aí de vez em quando. Não, que aqui Deus está totalmente esquecido. Não, ele não está esquecido. Em relação humana, ele está sentindo o peso do pecado. Mas na relação divina, Deus nunca abandonou ele na cruz do Calvário. Você podia dar uma glória a Deus aí nesse negócio. Então, perfeito. Então, isso é o cumprimento profético do Salmo 22. Isso é a identificação com a dor humana, Jesus na cruz do Calvário gritando Eli, Eli, lama sabachthani. E esse é o peso judicial, o peso do cumprimento dos juízos sobre Jesus. Qual que é o objetivo disso? Fala comigo assim, redenção de pecado. O objetivo de Jesus na cruz do Calvário é redenção de pecados. É o sacrifício perfeito. É aquele que faz com que o pecado seja carregado por ele, para que nós possamos ter uma vida nova. Resumindo, é isso. Agora, um texto que confirma que eu estou dizendo isso. Joga para mim, por favor, aqui em cima. João, capítulo 16, versículo 32. Qual que é o texto que confirma que, de fato, o que eu estou dizendo é uma heresia? João 16, 32. 1, 2, 3. Cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho. O Pai não abandona ele não. Em quesito humano, sim, por causa do pecado, porque o texto lá no Velho Testamento diz que o pecado fez separação entre Deus, mas em relação divina não. O Pai sempre permaneceu ao lado do Filho na cruz. Mas uma confirmação disso é Lucas capítulo 23, versículo 46. Joga para mim lá, não precisa achar não. Lucas 23, 46. Que é a parte final. Se Deus não tivesse com ele na cruz, não teria como ele falar isso. E ele fala o seguinte. Joga para nós lá. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Um, dois, três. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. Como é que ele vai entregar o espírito se o Pai não está lá? Esse texto é a confirmação que o Pai estava com Jesus na cruz do Calvário. A resposta maior
Eu quero que você vá comigo agora, que é a resposta do 22. O 22 é o cumprimento da profecia, perfeito? Agora olha Salmos de número 18. O Salmos de número 18 é a representação da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. No 22, como não está em ordem cronológica, é o cumprimento da profecia do sacrifício. No 18, é o cumprimento da profecia perfeita, dele ressuscitando, dele conseguindo vencer a morte. Acompanhe comigo o 18. Todos encontraram o 18? Eu vou destacando os textos mais importantes para que você possa entender. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor me ajuda. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Olha o versículo 3. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele venceu a morte. Laços de mortes me cercam, torrentes de perdição me impuseram terror. Eli, Leli, lama sabactani, me puseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Olha o versículo 6. Na minha angústia invoquei o Elohim, o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Se você conhece a Bíblia, você sabe que a terra se estremeceu quando Jesus então foi crucificado. Houve trevas. Vai prestando atenção para você ver. Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. A santa justiça e a ira divina de Deus foi revelada nesse momento, na ruptura. O véu se rasgou de alto a baixo, foi revelado aqui. Eu acho tão impressionante que Davi está dizendo algo que ele nem sabe que vai acontecer ainda. Cara, isso aqui é impressionante. O cara tem que ser muito à toa, não é ateu não, à toa para negar a existência de Deus. É impossível. São dois tempos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E o cara está profetizando que já vai acontecer sem nem ter acontecido. Você tem noção do que é isso? Versículo 8. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu. E teve sobre os pés densa. Vocês lembram do texto? Houve escuridão quando Jesus ali foi morto. A terra ficou escura. Era 3 horas da tarde. É impossível 3 horas da tarde escurecer. Mas quando Jesus morre e expira, há trevas. Versículo 10. Cavalga um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas, espessas nuvens do céu eram seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. Versículo 13. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade,
mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque ele agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim. Eu não rejeitei os seus preceitos, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro também é íntegro. Com o puro te mostras, e com o perverso inflexível, porque tu salva o povo humilde, mas os olhos soberbos tu abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, e Ele é escudo, e Ele é escudo, e Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou na minha altura. Ele treinou as minhas mãos para os combates, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me destes o escudo da tua salvação, a tua mão direita me sustente, e a tua clemência me engrandeceu. Alargastes o caminho sobre meus passos, os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e eu os calei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os tal ponto, que não puderam se levantar, e caíram sobre os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate. Me submetestes os que me levantaram contra mim, e também pusestes em fuga os meus inimigos. Os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve que os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como as lamas das ruas. Dos conflitos dos povos que me livrastes, me fizestes cabeça das nações, um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu, os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Jesus é da raiz de quem? Então preste atenção para você ver. Eli, Eli, lama sabachthani, na verdade, guarda isso no seu coração, é a confirmação da vitória triunfante de Jesus na cruz do Calvário. Salmos 18 revela o que vai acontecer. 22, perdão. O 18 é a confirmação triunfante de Jesus na cruz do Calvário. Olha aqui para mim. Jesus não ficou abandonado. Quando se fez pecador por nós, Deus não abandonou Jesus. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente. Nós estamos nessa condição, mas mesmo assim Deus não abandona a gente. Não há um dia sequer que Deus te deixe, por mais que você às vezes se sinta sozinho, por mais que pareça que a resposta de Deus não chegue ao seu coração, por mais que pareça que você ora, busca a Deus uma resposta do Senhor, parece que Ele não te responde, Ele está lá com você, Ele continua lá. Ele está perto da mãe aflita, mas está perto do filho aflito também. Ele está perto daquele que tem sede de justiça, mas está perto daquele que está sendo humilhado também. Quem está me entendendo, irmãos? Ele não desanima da gente, Ele não desiste da gente. O pacto dele é verdadeiro, Ele é fiel e justo, Ele não nos abandona. A prova de Eli, Eli, lama sabachthani na cruz do Calvário é uma fala dizendo para nós aqui hoje: Ele não nos deixa, Ele não deixa filhos desamparados,
Ele não tem filhos que são órfãos. Se você é dele, ele está com você o tempo todo, independentemente de acerto ou erro. Isso para mim é muito claro no meu coração. Essa promessa do Pai com Jesus na cruz do Calvário demonstra, irmãos, que não importa o tanto que você erre, o tanto que você peque, mas Ele te dá uma oportunidade todos os dias. Não importa como está a sua vida, seu estado mental, seu estado emocional, Ele está com você. Talvez é você que não está enxergando, sou eu que não estou enxergando a presença dEle. E a gente tem a mania de achar que Deus tem que ficar o tempo todo falando com a gente. Nós temos a mania de o tempo todo esperar que Deus responda às nossas orações. Deus não vai responder todas as orações. Deus não vai falar o tempo todo com a gente. A minha fala, a sua fala, a nossa fala é a fala de Moisés. Se o Senhor estiver comigo, não me faça sair desse lugar. Se a tua presença não estiver comigo, eu não vou para canto nenhum. A minha fala e a sua fala é: eu dependo do Senhor. Não precisa dizer nada para mim, não precisa me justificar, não precisa falar nada comigo. Só me garante uma coisa: a tua presença. A tua presença é suficiente para mim. Tudo que Jesus queria na cruz do Calvário não era que o Pai o arrancasse lá. Não. Quando ele fala, afasta de mim esse cálice, ele não está dizendo que, por favor, tira de mim essa dor. Não é isso, não. Ele é a parte humana manifestando. Jesus entendeu muito bem que mesmo sendo ali o pivô por carregar todo o pecado da humanidade, o Pai continuava com ele. Ele não estava desamparado. Olha aqui, meus irmãos, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua intimidade com Deus. Talvez está desanimado, desamparado, achando, pensando em desistir, porque Deus não está te respondendo como você queria que Deus respondesse. Ele está aí com você. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que vê H. Ele é o Deus de H também. Ele é o Deus que está o tempo todo vendo a gente, sondando o coração, vendo as intenções do coração. Você só precisa de uma coisa: confiar. É isso que nós chamamos de fé. Fé é a convicção, a confirmação de fatos, de coisas que não se veem. É isso que é fé. Fé não é quando tudo Deus está respondendo, abraçando, abençoando, enviando gente. Não, fé é quando você acredita, mesmo quando as coisas estão ruins. Fé é quando você não entende o que está acontecendo e você fala: vai Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Uma coisa eu só te peço: não afasta de mim a tua presença. Só isso. Eu só preciso de uma coisa só: da tua presença comigo. Eu só preciso de uma confirmação: se o Senhor está comigo. Porque se o Senhor está comigo, eu estou tranquilo. Os meus inimigos não podem atingir a mim. Então, Eli, Eli, lama sabachthani, não é um pacto de derrota, é um pacto de vitória. É um pacto de dizendo: eu já venci a morte, antes mesmo dela chegar. Eu já venci a cruz. Eu cumpri o pacto feito pelo meu Pai aqui na terra. Eu venci a morte. Você pode dar uma glória a Deus de verdade aí? Não há situação que Deus não esteja com a gente. Por mais difícil que pareça a situação, Deus não nos abandona. Joga para mim Salmos 22, versículo 24, para a gente ler junto esse aqui. Salmos 22, 24. 1, 2, 3. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu. Quando que ele ouviu? Eli, Eli, lama sabachthani. Se ele ouviu é que ele estava perto. Se ele ouviu é que ele não estava distante. Volta de novo esse texto é muito lindo. Volta de novo. É o 23 mesmo? 24, na verdade.
porque não desprezou e nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, ou seja, não afastou, não, e permaneceu lá, mas deu atenção para ele, o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Sabe uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração? Não importa se Deus está respondendo ou não está respondendo às suas orações, não importa. Não importa se Deus está respondendo ou não está respondendo às suas orações. O que importa é que Ele não te abandonou. O que importa é que Ele é socorro em meio às guerras, em meio às angústias. Ele é amparo para o aflito. Não importa se Ele está dizendo algo para você no seu ouvido através de um profeta, de uma profetisa, não sei, o que você quiser inventar. O que importa é que Deus continua com a gente, e Ele não se afasta da gente. Não há pecado que faça, a não ser que você não arrependa, nos distanciar de Deus. O pecado cria uma barreira de separação, mas todo aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam e não tem fim. O retrato de hoje para você é o seguinte: você não está sozinho. Talvez você pense que as multidões que têm mais voz ao redor é que está cercado de pessoas. Não. Eu prefiro 1000 vezes não ter uma multidão perto de mim barulhando, mas ter a presença de Deus comigo. 1.000.000 de vezes. Não há garantia de nenhuma guerra ter soldados. Não há garantia de vitória. Mas se o Senhor dos Exércitos pelejar em nosso favor, pode ser 10 que vence de 1000, pode ser 15 que vence milhares e milhares de milhas. Você só precisa de uma coisa, eu e você nós precisamos: guarda no seu coração da presença de Deus. Só não perca a presença de Deus. Está ouvindo, Paula? Só não perca a presença de Deus. Não espere a manifestação de Deus. Ele manifesta se Ele quiser, porque Ele é Deus. Não espere a confirmação das suas orações. Ele confirma se Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele faz conforme Ele lhe apraz. Não espere que Ele faça algo a seu favor, no sentido de, eu quero dessa forma, e Ele... Não. Só confie numa coisa, te amo. Na presença de Deus com você. Já é suficiente. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu acho que eu te passei o que eu queria passar nessa noite para sua vida. Eli, Eli, lama sabachthani. É um pacto de dizer: venci a morte. A morte nem chegou, mas o meu Pai já me deu vitória. A consumação nem aconteceu, mas a profecia já havia sido dita acerca da vitória do nosso Redentor. Deus, nessa noite nós queremos agraciar o Teu nome, reconhecer o Teu poder sobre nós, dizer que não existe Deus superior ao Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Yeshua HaMashiach, Tu és o primeiro, Tu és o último, Tu és o alfa e o ômega. Cada vez que nós lemos mais a Tua palavra, nós temos a confirmação que o Senhor é Deus de verdade. Como é que pode uma profecia se cumprir tão perfeita na boca de Davi em algo que iria acontecer com o Senhor? Hoje o nosso coração se alegra, não porque queremos ouvir do Senhor uma resposta, mas porque temos convicção que servimos um Deus verdadeiro, um Deus que não está distante da gente, um Deus que o pecado não tem poder de nos separar. O Senhor rejeita o pecado, mas o Senhor ama o pecador arrependido. Por isso, nessa noite, essa igreja, de forma sincera, honesta, ora nessa noite, não é pedindo nada, mas é engrandecendo o Teu nome. Tu és o Deus que merece ser sim adorado. Chegará um dia em que os joelhos se dobrarão e todas as nações e línguas confessarão que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Não existe outro além de ti. Não existe ninguém que é superior à presença e à divindade do Senhor. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente o Deus triunfante. Por isso essa igreja nessa noite, quinta-feira, levanta as mãos para o céu e te engrandece nessa noite. Eli, Eli, lama sabachthani. O Senhor está dizendo o seguinte: eu não fui desamparado, eu já estou profetizando que eu já venci a morte que iria chegar para mim. E é nisso que nós cremos, num Deus vitorioso, num Deus que já venceu a morte e está sentado à destra de Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque na Tua palavra eu posso ter vida. Obrigado porque na Tua palavra eu posso ter a confirmação que de fato o Senhor é um Deus que está vivo. Eu não te vejo, eu não te sinto no sentido de olhar para você, mas eu tenho convicção quando eu leio a Tua palavra, que o Senhor está vivo e assentado no alto sublime trono. Os meus olhos não podem te contemplar, e olho nenhum pôde te contemplar, nem Moisés conseguiu te ver face a face. Mas nós temos a confirmação de algo, é que o Senhor está com a gente. Eu entrego para o Senhor. A minha oração nessa noite também é Eli, Eli, lama sabachthani. Eu não sei quais são as lutas que estão por vir, mas eu já sei que somos vitoriosos porque o Senhor está com a gente. Eu não sei quais são as tribulações que essa igreja, eu, esse povo, nós estamos aqui, iremos passar, mas uma confirmação eu tenho, e certeza eu tenho: o Senhor está com a gente. O Senhor é com a gente. O Senhor não separou da gente. O Senhor é fiel. E é nisso que eu creio. Não creio na fidelidade dos homens, eu creio na fidelidade do meu Deus, que não pode errar e não pode mentir. O homem, por mais que quer ser fiel, não consegue ser fiel. Mas o Senhor não é um para que minta e nem um para que se arrependa. Porventura dita alguma coisa, se arrependerá? Não. 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 E é nisso que eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Você que está num propósito de oração,